Vejo nas montanhas seu profundo poder. Vejo no alto mar e na imensidão do ar. Vejo nos milagres do santo primaz sua glória infinita, que tanto amor nos traz. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a vossa, o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor. Assim prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Eu quero chegar, chegarei ao fim da jornada, o caminho. Percorrerei assim até o meu destino. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a vossa, o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, até o santo irmão Aldo, o seu sucessor. Agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador. Santo irmão Aldo, prima sucessor. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a vossa, o Consolador. O seu sucessor.
Santo e querido irmão Aldo, prima sucessor muito amado, quero te homenagear, cantando esta melodia. Quero te glorificar de todo o meu coração, por estas tão grandes bênçãos e graça que nos dá. Santo e querido irmão Aldo, sem ti não seria ninguém. Hoje eu me sinto muito feliz, pois me ensinaste o caminho do bem. Quero sempre estar ao teu lado e sempre poder merecer das bênçãos que nos envia, que nos conforta e faz reviver. Nos ama com sinceridade, nos transmite a paz e o amor, nos traz alegria e consolo. É grande sua misericórdia,
A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu desejo que toda a bênção do nosso Deus, a unção do Espírito Santo, a graça de Jesus nosso Senhor, com o consolo da Santa Vó Rosa e a unção do Santo Primaz, esteja com todos. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos dar início à nossa reunião ministerial com uma oração, todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor, nosso amado Primaz, profeta e supremo pastor, querido irmão Aldo. Nos achegamos, Santa Vó, à tua presença para entregar esta reunião e todos os atos desta noite nas tuas santas mãos. Querida Vó, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça, a tua virtude, inspiração e o teu amparo, para que tudo seja feito segundo a vontade do nosso Pai, para o bem desta igreja, do teu povo, dos teus filhos e servos, e também com uma glorificação muito sincera e especial ao nosso querido Primaz irmão Aldo, também pela data da sua coroação. Te agradecemos por tudo, Vó, e agradecemos também a bênção e a unção do Espírito Santo, pois sabemos que é tudo para nós, em nome do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora e do Santo Primaz. Recebe por tudo nosso amor, glorificação e agradecimento. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar todos juntos, irmãos. É um corinho, um hino que a Santa Vó muito gostava, de número 68 do nosso inário, um ministério de glória.
Irmãos, eu irei ler um incentivo do Santo Irmão Aldo ao seu tempo nesta terra, dedicado ao ministério de obreiros. São palavras do Santo Primaz. Prezados irmãos e irmãs que servem a Igreja Apostólica no ministério de obreiros como pastores, diáconos e diaconisas. A sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa Santa Igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento de nosso trabalho. Façam seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início das reuniões. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforcem para ajudar e zelar pela limpeza e arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará aos poucos que estiverem presentes. As irmãs e os irmãos coristas também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Vó Rosa fica muito contente quando se interessam por esse trabalho da nossa igreja, pois demonstra o amor que temos por essa obra. Pedimos aos obreiros que não façam rodinhas e nem fiquem conversando durante as reuniões, seja no templo, nos anexos, bebedouros, banheiros ou na porta de entrada, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo, não exortem a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável daquela reunião. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja em todos os sentidos, no amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal dentro da disciplina apostólica. Assim concluiu esta mensagem o Santo Irmão Aldo ao seu tempo entre nós. Eu, Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço e a dedicação dos regentes, coristas, músicos e dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores, para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada Igreja Apostólica e para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos e também para os nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Havendo esta dedicação, nós poderemos abençoá-los e ajudá-los ainda mais. Também fazemos um apelo para nossos irmãos e irmãs que desejarem servir no ministério de obreiros, que procurem o pastor responsável da reunião e preencham o formulário de pedido de nomeação ao ministério. São recomendações do nosso Santo Irmão Aldo. Vamos ouvir, irmãos, pelo coro masculino, o hino Povo do Senhor.
Ontem à tarde, irmãos, eu tive a oportunidade de fazer abertura a uma aula aos obreiros, principalmente aos pastores, e também a alguns irmãos que desejam entrar no ministério de pregação e passar também pelo teste. E eu pude me lembrar junto com eles de como que começou a aula aos obreiros nesta igreja. Foi logo no início em que esta igreja iniciou seus trabalhos na Rua Tuiuti, quando a Santa Vó Rosa, vendo que havia um grupo sempre crescente de membros, e logicamente havia necessidade da existência de obreiros para ajudá-la e ajudar os outros dois da direção na organização, na manutenção da ordem, na manutenção da disciplina, também para tratarem do povo, receberem os visitantes. E tudo, irmãos, precisava do trabalho de obreiros. Então a Santa Vó Rosa, falando com Jesus, perguntou a ele como deveriam fazer. E ele então orientou, irmãos, desde o início de nossa igreja, que a direção escolhesse dentre os membros aqueles que fossem mais assíduos às reuniões, mais dedicados ao nosso trabalho, que haviam também assumido o compromisso com o primeiro batismo, se batizando em nossa igreja. Então, fazer um apelo para aqueles que quisessem se disponibilizar em servir a obra, que se apresentasse. E assim surgiram, irmãos, os primeiros obreiros. E logo no início, Jesus, usando os dons da Santa Vó Rosa, falou ao bispo e à irmã Odete que eles, todos os meses, realizassem uma reunião especial como aula aos obreiros. Então, veja, irmãos, foi uma ordem de Jesus, não só para o início da igreja, mas também para todos os anos de sua atividade, porque sempre precisamos do trabalho, da cooperação, da ajuda, do incentivo e também das obras dos nossos irmãos que se dispõem a servir. Porque a igreja realmente, irmãos, é uma bênção dos céus, e servir esta igreja é uma dádiva muito grande. Ontem mesmo eu pude recordar esses assuntos com aqueles obreiros e me lembrei de muita coisa do início da obra, quando Jesus começou, usando o dom da Santa Vó Rosa, não somente falar com ela, face a face, olhos nos olhos. E foi ele, então, ditando a ela a nossa doutrina, as ordens de Deus, e como o bispo deveria escrever o Evangelho do Reino dos Céus, colocando ali todas as normas da igreja, a doutrina verdadeira que Jesus revelou diretamente para a Santa Vó Rosa. Entenderam, irmãos? Foi por isso que ele disse no passado que ele voltaria e enviaria um outro Consolador semelhante a ele para fazer novas todas as coisas. E também ele disse que o Consolador não só daria toda a bênção, todo o consolo, todo o amparo ao povo da igreja, mas também ensinaria tudo o que ele na época não podia ensinar. Então, irmãos, ele cumpriu. E através da Santa Vó Rosa, revelou mistérios do Evangelho que estavam ocultos na doutrina, desde a fundação do mundo. Naturalmente, adaptando todos estes ensinos à época atual, nestes tempos da regeneração. Mas, irmãos, a avó não ficou estudando a Bíblia para poder ensinar doutrina, não.
Aliás, ela já estava afastada de todo e qualquer tipo de organização religiosa há anos. E isso também foi uma providência divina. E Jesus, na época, falando à direção da igreja, disse: esta minha serva eu posso usar com toda a perfeição, porque ela entregou-se em minhas mãos de espírito, alma e corpo, de um modo incondicional. E também eu posso usar o cérebro dela, um cérebro perfeito, porque ela tem a consciência tranquila, o cérebro limpo, os pensamentos livres de qualquer dominação do mundo. Entenderam, amados? Ela não estava dominada por denominações religiosas, nenhuma. Ela estava de espírito aberto para receber diretamente de Jesus a revelação da santa doutrina. Então, o nosso evangelho, a palavra que pregamos, veio inteiramente dos céus desde o princípio desta igreja. Entenderam, amados? Porque a Santa Avó recebeu dele e, através do dom dela, ele ensinou a doutrina ao bispo e à irmã Odete. E é interessante também que até o bispo muitas vezes nos ensinou isso, que quando Jesus começou a usar a Santa Avó Rosa para falar com ele e a irmã Odete, o bispo exigiu que eles esquecessem tudo que tinham aprendido de religiosidade em toda a vida deles. Os irmãos, vejam, o bispo era pastor no passado, a irmã Odete era evangelista, pregavam muito bem. Inclusive na tenda, quando começou eles a pregarem, o dia que eles pregavam, a tenda lotava. Porque eles pregavam com sinceridade, pregavam com amor, com fé, querendo a salvação do povo. Mas pregavam o que eles tinham aprendido até ali, nas organizações onde eles frequentavam. Mas mesmo assim, quando Jesus tomou conta desta igreja, e já estava lá na matriz, usando o dom da Santa Avó Rosa para revelar a doutrina e implantar a disciplina, Jesus exigiu, tanto do bispo e da irmã Odete, que eles deviam esquecer de tudo que eles tinham aprendido no passado e começar a aprender dali para frente, de acordo com aquilo que ele ditava a Santa Avó Rosa. E de acordo com aquilo também que ele falava diretamente com os dois, através do dom dela. E é interessante porque ontem havia alguns obreiros novos que ainda não são pregadores, eles querem ser. Então eu expliquei para eles como é que tudo começou e também como que Jesus dirigia a avó e usava ela para dirigir a direção e revelar sua santa vontade. Porque muitos deles não conheciam. Então Jesus primeiramente apareceu para a avó em 7 sonhos. E em todos estes sonhos, ele não falou para ela que ele era Jesus. Até num dos primeiros sonhos, a Santa Avó Rosa se viu num lugar muito grande, encostada num grupo, um grupo pequeno, que seria o povo dela, povo apostólico. E havia naquele local diversos grupos, cada um deles com seu líder religioso. E Jesus se colocou à frente de um portal, uma porta muito grande. É só que ela não sabia que era Jesus, porque ele ainda não tinha falado para ela que ele era Jesus. E ela dizia, é um varão de branco. Ela chamava ele assim, desde o primeiro sonho. E naquele primeiro sonho, o grupo que conseguisse chegar até Jesus e passar por ele e entrar, logicamente entrar no céu, seria a igreja escolhida.
seria o povo verdadeiro que iria também um dia receber toda a aprovação divina até ser arrebatado ao céu. E a Santa Vó Rosa tomando conta de um grupinho. Então todos os grupos queriam se aproximar. Mas era uma luta, porque um passava na frente do outro, a avó queria ir com o grupo dela e não conseguia. Então ela olhou para aquele varão de branco que era Jesus, só que ela não sabia ainda que era Jesus. E pediu em pensamento para ele. Então Jesus se aproximou dela e lhe deu uma bandeira branca. Só para ela. Se aproximou só do grupo dela e deu a ela uma bandeira branca para ela andar na frente do grupo e levar aquele povo até aquela entrada e entrar com aquele povo no reino do céu, é lógico. Mas acontece, irmãos, que ela andava um pouco e os outros grupos se enfiavam na frente e eles tinham que voltar para trás. E foi um sacrifício. Quando ela estava já quase desistindo de carregar aquela bandeira, ela olhou de novo para o Mestre, para Jesus, como suplicando a graça dele, porque ela não estava conseguindo andar, chegar até lá. Então Jesus se aproximou, veio perto dela, ficou ao lado dela e foi abrindo o caminho. E ela, erguendo a bandeira branca, foi andando, seguindo a Jesus passo a passo. E nada impediu de ela chegar até aquele portal, aquela entrada. E quando chegou com aquele grupo naquela entrada, Jesus deu para cada apostólico um comprovante, como se fosse uma entrada. E cada um recebeu a aprovação dele e todos entraram junto com ela, entenderam? Esse foi um dos primeiros sonhos. Depois ela só contava isso para o bispo e para a irmã Odete, que no caso ainda era o pastor Eurico e a evangelista irmã Odete. Então ela dizia, olha, é um varão de branco, um santo, um varão de branco. Entenderam? E depois do segundo sonho, Jesus apareceu para ela, sem ela saber que era Jesus. Vejam bem como ela foi testada. Antes de Jesus se revelar que era ele, ele testou ela até com esses sonhos. Entenderam? Ele já havia testado ela a vida inteira. E ela foi sempre aprovada por ele, tanto na infância, porque ela só fazia caridade, preservava os dons com que ela nasceu e também tinha um amor muito grande por Jesus sem conhecê-lo. E sempre confiou muito na Virgem Maria, desde pequena. E nasceu na riqueza e foi durante os 21 anos em que ela foi rica, ela foi aprovada na riqueza por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pelo Espírito Santo. E eles sabiam que podiam confiar nela, porque ela não fazia nenhuma injustiça. Mas depois Jesus precisou aprová-la também na pobreza, para ver como ela se comportava, e permitiu que ela ficasse pobre, com diversas crianças para cuidar. Havia morrido o pai, a mãe, o marido, a avó. Ela tinha 21 anos e teve que trabalhar, porque as terras deles foram invadidas. Era a época da Primeira Guerra Mundial. Ela perdeu todas as posses. Mas também ela não deu a Jesus nenhuma preocupação, porque ela continuou santa. Mesmo trabalhando muito na pobreza para poder criar aquelas crianças que estavam sob a sua responsabilidade, ela nunca vacilou, nunca fez injustiça, preservou os dons que Deus lhe deu e Deus pôde aprová-la também na pobreza. Então, quando ela tinha mais ou menos 33 anos, nasceu o irmão Aldo na casa dela. Por quê? Porque Deus viu que ela seria usada numa época certa para ajudá-lo a restaurar a igreja e que ela iria lutar junto com Jesus
até formar a igreja e até ela merecer todo o galardão de consolador, mas iria precisar de um sucessor. Ele viu isso bem antes. Então fez nascer de um irmão dela e de uma cunhada que moravam com ela, eram casados, e ali nasceu o irmão Aldo, dotado dos dons iguais aos dela e também do cérebro perfeito, para que quando fosse adulto, na época certa, ele pudesse ser o sucessor dela e ele pudesse ser também o supremo pastor. Então, irmãos, aqui eu faço uma pequena pausa para a primeira convocação da Assembleia. São 20 horas, justamente o momento em que deve a Assembleia ser convocada na primeira convocação. E eu sei, irmãos, que ela foi aprovada na vida inteira por Jesus. E quando ela tinha 60 anos, já o irmão Aldo sempre com ela, porque ela o havia criado, ele a ajudava muito, e ela o cooperava muito com ele. Então estava tudo encaminhado para que Jesus pudesse voltar, porque já estava tudo preparado. Havia as pessoas escolhidas, as pessoas certas, para poder se cumprir todas as promessas de Jesus neste tempo da regeneração. Mas mesmo assim, Jesus também testou ela com esses sonhos. Era como revelações. E durante esses sonhos, ela foi também provada e aprovada por Deus. É interessante que ela nos contava um outro sonho também, quando Jesus lhe apareceu, sem falar que ele era Jesus, com uma balança. E é engraçado. Eu falo engraçado porque a Santa Avó nunca gostou de balança. Quando a gente passava com ela perto de uma farmácia, iam todos se pesar, ela não ia, ela não gostava de se pesar. E justamente para testar ela, vejam só, Jesus lhe apareceu com uma balança. E para ela ver, entender o que era, Jesus pôs primeiro um pastor bem idoso, que era do início da igreja, o pastor Souza. E colocou aquele velhinho na balança, e a balança não mostrou nada, não, entenderam? Ficou ali instável. E depois Jesus tirou o pastor Souza e disse para ela, sobe na balança. Entenderam, irmão? E ela não queria subir, porque ela não gostava de balança, mas Jesus falou, sobe. Ela não sabia que era Jesus ainda, mas sabia que era um santo. Então ela obedeceu. Quando ela subiu naquela balança, irmãos, diz que a balança começou a subir com ela em cima. Subiu, subiu e a elevou às alturas. Para provar a ela e também para Jesus testar que era ela realmente a pessoa escolhida por Deus. Que tinha todos os méritos, todas as virtudes, todos os dons e todas as qualidades de ajudá-lo. Ele poderia voltar baseado nela, porque ela jamais falharia. Entenderam, irmão? E foram assim, 7 sonhos. E ela, depois que sonhava, contava para o bispo e a irmã Odete. Ela dizia, olha, é um santo, um varão de branco, que está aparecendo para mim em sonhos, e ele deve estar me testando, porque cada sonho é uma coisa que ele manda eu fazer. Entenderam? Até a irmã Odete um dia falou para ela, vó, esse varão de branco não é Jesus, não? Ela disse, eu não sei, irmã Odete, ele não me falou o nome dele, mas a irmã Odete já tinha percebido que era realmente Jesus que estava começando a usá-la para poder voltar e organizar a igreja. Entenderam, irmãos? Agora vejam, uma das primeiras ordens, eu contei isso para os irmãos verem, que ela foi testada bem antes, mas quando Jesus começou a aparecer para ela, em pessoa, pessoalmente, em visão, ele então lhe disse, eu sou Jesus. E a senhora é minha serva escolhida pelo meu Pai, para me ajudar a organizar a minha igreja. Entenderam, irmão? Porque também ela tinha feito um voto. E esse voto ela fez quando ela frequentava a tenda.
porque ali tinha um culto e ela gostava de ir quando o pastor Eurico pregava, porque ela via sinceridade nele. Também quando a irmã Odete pregava, ela era evangelista. A avó via nos dois a sinceridade, porque ela tinha o dom de discernir. E ela percebeu que eles eram sinceros, que eles queriam o bem dos ouvintes, que eles queriam a salvação para as pessoas. Então ela começou a dar apoio, e toda reunião em que ele pregava lá na tenda, ela ia assistir. E teve uma reunião que ele acabou de pregar sobre conversão, sobre esse assunto. E a Santa Avó ouviu com muita atenção, com muita fé, porque ela sempre amou muito a Jesus e também a Virgem Maria. E ela viu que aquela mensagem de conversão calou no espírito dela, porque ele pregava com muita sinceridade, e com muita fé, e com muito amor. E ao término da mensagem, o bispo pediu que cantassem um hino ao findar o labor desta vida. Então todos da tenda cantaram. E é um hino que convida a pessoa à conversão. Dá um estímulo para a pessoa resolver se converter com sinceridade. E a Santa Avó ouviu aquele hino com muita fé, com muito amor a Jesus, querendo servi-lo com toda sinceridade. E quando ela foi para casa, que terminou aquele culto, ela então não conseguiu mais fazer outra coisa. Ela se ajoelhou na cozinha, na casa dela. E com muita fé ela fez o voto. Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E naquele dia também ela não viu Jesus, mas ela sentiu a presença dele. Ela sentiu como uma bênção e como uma unção. E ela percebeu que ele havia ouvido e recebido a promessa. Então ela tinha certeza que essa promessa, irmãos, ela ia cumprir toda a vida, porque ela sempre foi assim. Ela nunca prometeu nada em vão, mas quando ela dizia uma palavra, irmãos, ela cumpria. Custasse o sacrifício que fosse, custasse a luta que fosse, ela ia até o fim e cumpria o que ela prometia. Então, o que ela cumpriu a Jesus, ela sabia que ela ia cumprir até o fim dos seus dias. E foi aí, então, irmãos, que Jesus começou a testá-la também com os sonhos. E ela em tudo o agradou. Ela foi aprovada em todos os testes. E finalmente ele apareceu para ela, visivelmente, numa visão muito linda. E se revelou, ele disse: minha serva, realmente eu sou Jesus. E eu quero voltar para realizar todos os meus votos, tudo o que eu prometi, todas as minhas promessas que eu fiz aos apóstolos no passado, e irei usar os teus dons, porque minha serva nasceu para isso, para me servir com todos os seus dons. Entenderam, irmãos? E depois, então, ele foi orientando como é que eles deviam de sair da tenda e alugar um salão. Porque já havia um grupinho que só ia assistir lá o culto quando era o pastor Eurico que pregava. De 150 a 200 pessoas já. Toda vez que o pastor Eurico pregava, aquele grupo estava presente. E a Santa Avó, então, pediu para ser diaconisa. E o bispo falou: então a senhora precisa ser batizada. Lá na tenda havia um tanque de lona provisório. E o bispo realizou então aquele batismo para aquele grupinho. E a Santa Avó Rosa foi a primeira a entrar no tanque. E foi o bispo que a batizou nas águas. E depois ela começou a servir como diaconisa. Quando era o bispo que pregava, ela servia como diaconisa, entenderam?
E foi aí que Jesus foi se revelando a ela. Em sonhos e depois pessoalmente. Mas eu me lembro, uma das primeiras ordens, ela sempre contou isso para nós. Uma das primeiras ordens dele foi essa. Quando ela pediu para escolher os obreiros, ele disse: eu quero que todo mês o meu servo, o bispo, que ele já tinha sido ungido aqui na Tuiuti, eu quero que ele dê uma aula aos obreiros, ensinando como que deve servir, com amor, com humildade, com fé, sem interesse próprio, mas servir com alegria, com bom ânimo, querendo glorificar a Jesus, querendo com seu ministério honrar a Deus, querendo com seu trabalho glorificar também todo o poder dos santos e anjos que guardam a sua pessoa. Entenderam? O dever de um obreiro é esse, tanto diácono, como pastor, pregador, regente, corista, músico. O nosso ministério a gente deve cumprir por amor a eles, sem interesse próprio. Servir com o seu dom natural. Porque, os irmãos, vejam, Deus quando criou as pessoas, desde o início, cada pessoa que nasce é um novo espírito que Ele criou. E para aquela pessoa Ele dá uma vocação. Entenderam? Por exemplo, o dom da música, para ser útil na igreja, nasce com a vocação. Até com a voz boa de cantar. E com aquela vontade de servir através da música. É uma vocação que Deus deu quando a pessoa nasceu. Outros nascem, por exemplo, com o dom da observância. Eles são ótimos quando se torna diácono e diaconisa, porque eles vigiam o povo de uma forma perfeita. Porque tem o dom da observância que recebeu de nascença. Outros nascem com o dom da palavra. Agora, se for criado no mundo, essas vocações, irmãos, praticamente se perdem. Ou senão eles começam a servir lá fora, no mundo, no pecado, com coisas profanas, com fanatismo, com coisas que não agradam a Deus. Mas quando se convertem à nossa fé verdadeira, então recebem o batismo do Espírito Santo. A pessoa se converte. E o Espírito Santo, então, irmãos, vai dar força para aquela vocação da pessoa. Vai preparar aquela vocação para que a pessoa sirva na igreja com o seu dom próprio. E é muito interessante que na hora do batismo na água, aonde fica sepultado todo o passado, a pessoa recebe a virtude justamente para ser preparada a servir a Jesus com o seu dom natural. É também uma virtude do batismo nas águas. Porque a pessoa está purificada, tem aquela vocação que nasceu com ela, tem aquele gosto de servir naquele trabalho, então o Espírito Santo unge aquela vocação, principalmente na hora do batismo. Entenderam? E outra coisa que a Santa Avó nos ensinava: vocês querem ser obreiros? Querem servir esta igreja? Querem ser muito úteis? Na reunião de oração de quinta-feira, na hora que vocês oram individual, peçam sabedoria. Porque é na reunião de oração que o Espírito Santo desce mais perto para ungir o povo e para preparar obreiros. Entenderam, irmãos? Eu me lembro que eu era bem novo ainda na igreja, e eu fui sarando, que eu estava muito doente, fui melhorando, a avó foi me dando inclusive a voz
que eu tinha perdido, minha voz era muito fraca, quase não saía. E ela foi me educando, fazia até eu ler a Bíblia para ela, para poder também fortalecer minhas cordas vocais. E quando eu estava melhor, eu disse, vó, eu estou falando melhor, estou cantando melhor, eu vou entrar no coro. Ela falou, não, senhor. Você não vai tocar violão no coro de jeito nenhum, você vai ser obreiro. Mas antes disso, você vai para a escola. Porque eu tinha brecado meus estudos. Faltava 2 anos para me formar contador. E eu fiquei muito doente, eu brequei a matrícula, saí do serviço, fiquei no caixa, fui internado. E só piorava. E foi quando meu tio me trouxe para a nossa igreja. Já estava no começo da Rua Tuiuti, ali há algum tempo. E foi a Santa Avó que aos poucos foi me curando. Entenderam, irmãos? E ela forçava até para sair minha voz. Mandava eu cantar, me ensinou até uma música italiana que ela aprendeu quando era menina no colégio de freira, que ela ficou alguns anos internada no colégio de freira. Aqui na Ladeira da Penha ainda tem o prédio ali. E ali ela aprendeu muita coisa com as freiras, inclusive essa música cantada em italiano. E ela chamava o pastor Nilson, a irmã Luísa, porque o pai dele é italiano e o pai da Luísa era italiano. E eles tinham facilidade em cantar. E ela ensinou para nós essa música com uma mensagem muito linda. Eles 3 cantavam e eu soprava, porque minha voz não saía. Mas ela me forçava até me ensinando a cantar, irmãos. Porque ela queria me curar. Ela dizia, você não vai para o coro, mas eu quero você de diácono. E diácono precisa tirar corinho, você não canta? Então ela foi me ungindo, foi me curando, até que minha voz devagar foi saindo, mandava eu ler a Bíblia, entenderam? E depois ela falou, você vai ser obreiro, mas agora você volta para a escola. Se forma. Quando você se formar contador, então eu vou te ungir diácono. Faltava 2 anos só, porque aquele tempo o estudo era bem forçado. E eu nunca tinha repetido de ano, desde os 7 anos que eu estudava. Então faltava 2 anos só para me formar contador. Então no primeiro eu voltei a trabalhar para poder pagar meus estudos à noite. Mesmo eu estava bem melhor, mas ainda tinha muita tontura e a avó me dando ânimo. Me curando. Ela dizia, Trevisan, tenha ânimo. Porque senão tua fé desce. Se você tiver ânimo, a tua fé se eleva e Jesus pode te ajudar. Não deve desanimar. E eu fui melhorando, voltei a estudar, passei aquele ano para o outro. E no outro ano também estudei e indo bem. Sabe o que ela me dizia? Você vai na escola toda noite, não vai? Vou. Só sábado e domingo que não tem. Mas na quinta-feira você não vai na escola, você vem na igreja. Eu quero que você participe da reunião de oração. Porque a reunião, Jesus denominou esta reunião de quinta-feira, reunião de oração com a unção e batismo do Espírito Santo. Foi assim que Jesus deu o nome para a nossa reunião de quinta-feira. Reunião de oração com a unção do batismo do Espírito Santo. E ela dizia, você não perde a reunião de quinta-feira. Porque é uma reunião para preparar obreiros. E eu quero que você seja obreiro, então você venha na igreja na quinta-feira, no sábado e no domingo. E aí foi o último ano, quando chegou em novembro, eu fiz os exames finais. Quando eu fiz o último exame, na escola, aquela prova final, a Santa Avó me disse, já terminou os exames? Eu falei, já, avó, ontem à noite foi o último, então hoje você vai ficar em pé. Você está nomeado diácono. Falei, vó, mas a nota vai sair em março. E se eu não estou aprovado? Porque era assim, tinha reunião toda noite e os obreiros eram obrigados a vir.
Então, quem era obreiro não podia estudar de noite, tinha que vir em todas as reuniões. Eu disse, mas e se eu não fui aprovado? Porque o obreiro não pode faltar. Como é que eu vou acabar os estudos? Ela falou, você foi aprovado, você já é contador e eu vou te dar o anel. Ela me deu o anel, eu guardo como lembrança, eu não uso, mas eu guardo como lembrança o anel muito lindo que ela me deu de contador, entenderam, irmãos? Então eu fiquei muito feliz ali, eu fui ungido diácono, depois de um ano fui ungido presbítero, e depois, na outra unção, eu fui ungido pastor, entenderam, irmãos? E ela sempre me dando força, e ela sempre me dando ânimo. E todo mês, quando tinha Santa Comunhão, até os pastores do interior vinham. Não só para tomar ceia, mas para assistir à aula aos obreiros. Que todo mês o bispo dava aula aos obreiros, junto com a Santa Comunhão. Então, irmãos, é uma ordem de Deus. E sempre tivemos essas aulas. Depois que a Santa Avó foi para o céu, o irmão Aldo continuou aprovando. E a Santa Avó Rosa dizia para ele, eu quero todo mês que o bispo, a irmã Odete, dê a aula aos meus obreiros. Ela dizia, o coro não tem ensaio? 4, 5 vezes por semana? E os pastores? Precisam também de aula. Mesmo que eles já conheçam a doutrina, porque estão pregando, mas precisam aperfeiçoar os ensinos. E os mais novos precisam aprender o que não sabem, e aqueles que querem ser obreiros precisam assistir às aulas também para ir se preparando. E ela sempre exigiu, mesmo no tempo do irmão Aldo, que houvesse a aula aos obreiros, que são os ensinos que eu li nesta mensagem do irmão Aldo, que ele aconselhou os diáconos como que deve servir, os que ficam na porta para cuidar bem do povo, e os obreiros não façam rodinhas e nem fiquem conversando durante as reuniões, seja no templo, anexos, bebedouros, banheiros ou na porta de entrada. Mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo. Não exortem a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável daquela reunião, aconselhando os diáconos, o irmão Aldo. E os obreiros também ele aconselhava para que pregassem, ensinando a disciplina. Em toda a aula de obreiro, tanto no tempo da Santa Avó como no tempo do irmão Aldo, a ordem vinha para ensinar união, para ensinar amor ao trabalho e para ensinar disciplina. Porque, irmão, seja obreiro de qualquer cargo, nós precisamos ser os primeiros a dar exemplo na disciplina. Por isso que nós apelamos muito aos nossos jovens, principalmente também aqueles que cantam, tocam, que procurem obedecer a disciplina com muito amor, porque o seu exemplo é observado. Quem assiste em casa pela internet? O coro é muito focalizado. Então precisam dar exemplo com a sua vida, porque são obreiros. E os obreiros de todo cargo precisam andar na disciplina, irmãos. Mesmo que não seja dia de reunião, um pastor tem que ter a sua roupinha de pastor. Não é dia de pregar, não é dia dele ter que vir na igreja, não é dia de reunião, às vezes está viajando, mas ele é pastor. Ou acordado ou dormindo, ele é pastor. Então, inclusive, a roupa dele deve ser de pastor. Eu me lembro uma vez, eu estava aqui nessa portinha ali, conversando com o irmão Aldo. E chegaram 3 pastores.
beijaram a mão dele e um deles falou: irmão Aldo, eu queria pedir um conselho. Ele falou: pois não. O dia que a gente viaja, a gente não vai de terno e gravata, certo? Terno e gravata a gente usa quando está pregando, quando vai na igreja, quando está numa reunião. E qual a roupa que o senhor aconselha para a gente usar, porque somos pastores? Sabe o que ele falou? Olhe bem para mim. Vocês estão vendo a minha roupa? Minha camisa, minha calça, meu sapato. Se vocês se vestirem igual eu, vocês estão aprovados pela justiça de Deus. E os anjos estarão sempre ao seu lado. E vocês vão dar um lindo testemunho de pastores. Entenderam, irmão? Irmãos, eu nunca vi o irmão Aldo de calça que não fosse social. Nunca vi. Eu nunca vi o irmão Aldo de camisa fora da calça. Nem antes dele ser da igreja. Porque eu conheci ele jovem. Eu frequentava muito a casa da Santa Vó Rosa. E quando ela me apresentou ele era bem jovem. Entenderam? Mas eu nunca vi ele com outra roupa. Era calça social, camisa dentro da calça, podia ser de manga curta, mas era camisa social também, dentro da calça. E sapato, eu nunca vi ele de sapato esporte, de tênis, nunca vi, nunca vi. E nós temos uma foto dele no sítio. Aquela foto que ele está olhando para cima, que se vê ele de corpo inteiro. Ele estava no sítio e a roupa que ele estava vestindo era a mesma. Uns falam, quando eu vou em qualquer lugar, eu vou com a roupa mais esporte. Mas nós somos pastores em qualquer lugar que nós vamos. Entenderam, irmãos? E nós somos os primeiros a precisar dar exemplo e pregar com a nossa vida. Um pastor que anda com a roupa igual o irmão Aldo ensinou, eu vou ser franco com vocês. Um pastor que se comporta conforme o irmão Aldo nos ensinou e se traja de acordo com ele se trajava, moça nenhuma vai chegar perto dele e fazer um gracejo. Não vai. Seja da igreja ou seja de fora. Porque só de olhar para o pastor, ela vai ter respeito. Ela não vai ter uma brecha para poder chegar e falar uma bobagem, não. Até na roupa ele está pregando a hombridade, ou a honradez e a moral elevada. E isso é dever de nós como pastores. E é dever também dos membros e é dever também dos coristas. Porque são obreiros. E esta igreja, irmãos, não é brincadeira, não. Entenderam, irmão? Quando a gente faz um voto, fica escrito lá em cima. E Deus cobra. Entenderam? E tudo que nós fazemos de bom, principalmente para a igreja, está escrito lá. Perante Deus, junto com o nosso nome. E Ele não esquece e dá recompensa sempre maior do que a gente merece. Agora, se por acaso algum comete um erro e depois se arrepende e pede perdão, Deus, Jesus, a Virgem Maria, o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, em nome de Deus, perdoam e eles esquecem, não lembram mais do pecado. É o que acontece com aqueles que se batizam. Quando são batizados na água, todo o seu passado fica sepultado na água ungida, inclusive o pecado original. E a pessoa ressurge limpa, de espírito, alma e corpo, com sua vocação aberta para poder ser usada para servir a igreja com seu dom natural. E
todo passado perdoado, Deus não cobra nunca mais. Porque quando Ele perdoa, Ele esquece. O que nós fazemos de bom, Ele não esquece. E nos dá sempre a recompensa. E nos dará o galardão final se formos fiéis até o fim da nossa vida na terra. Porque o que fazemos de bom Ele não esquece. Mas se alguém faz algum erro e se arrepende, Ele perdoa e Ele esquece. Entenderam? Os que são batizados nas águas, todo o seu passado fica perdoado. Todinho. Entenderam, irmãos? E mesmo que depois saiam da igreja, tudo, mas o que Deus perdoou, Ele não cobra mais, porque Ele é sincero e perdoa com amor. Então, irmãos, são 8h30. Eu faço, então, a segunda convocação da Assembleia. E eu lhes deixo aqui também essas recordações, porque como obreiros, nós devemos, irmãos, ser muito fiéis e servirmos esta igreja com o dom que Deus nos deu, de acordo com a nossa vocação, mas precisamos aprimorar também a nossa vocação com estudo, dentro da doutrina, lendo muitos livros dessa igreja, o Evangelho, nunca lendo livros de fora, nem de doutrina, nem de espécie nenhuma, entendeu? Se a pessoa estuda, precisa fazer um trabalho de literatura, ela precisa ler o livro indicado, mas depois faz o trabalho e esquece. Não fica se aprofundando em coisas do mundo, mas devemos nos preparar com as coisas de Deus. E uma das coisas que Deus nos deu nessa igreja é o Evangelho do Reino do Céu, que é a revelação da doutrina pura e cristalina do Evangelho de Cristo. E também as letras dos hinos são mensagem. Entenderam, irmãos? E os boletins. Devemos ler e meditar muito, porque as mensagens dos boletins são todas igual a esta. Baseadas nos ensinos do irmão Aldo. Tem quase 3.000 mensagens que ele deixou para nós. Então a gente não precisa buscar ler nada de fora, porque temos o suficiente nesta igreja para nos prepararmos e servirmos muito bem em nosso ministério. Então que a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria nos abençoem grandemente também durante esta reunião ministerial. Muito obrigado pela atenção de todos. Amém.